Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Que alegria poder estar aqui com vocês para gravar esse vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre identidade, né? Essa briga com a nossa mente, essa guerra espiritual que diariamente nós precisamos lutar diariamente, né? Contra nossos pensamentos, contra essa guerra espiritual entre alma e espírito. E hoje eu estava meditando na palavra sobre Mateus 3,17, e onde eu quero compartilhar com vocês aqui três coisas importantes que a gente precisa ter esse tipo de discernimento para a gente vencer essa guerra sobre a nossa identidade. Então, o inimigo, o que ele mais quer é trazer dúvida sobre quem você é, quer trazer dúvida sobre o seu chamado, quer trazer dúvida sobre a sua identidade, quer trazer dúvida sobre o que Deus falou com você. Então, quando Deus ele libera uma palavra para você, ou quando uma pessoa vem, traz uma palavra profética para você, ou quando você escuta uma pregação e aquela palavra entra forte nos seus pensamentos, seu coração, o inimigo, ele vem a trazer dúvida sobre a sua identidade, onde que você começa a ter crise sobre quem você é, quem é Deus para você, se esses propósitos vai se cumprir, né? Então hoje eu vejo assim que muitas pessoas elas pedem ajuda para mim, principalmente na área emocional, principalmente na área sentimental, que ela não consegue romper algumas áreas na vida dela por uma crise que veio trazendo um gatilho, trazendo dúvida, e aquela pessoa ela acaba duvidando de quem ela é, o propósito dela de vida e os propósitos que Deus derramou sobre a vida dela. Então eu quero falar três coisas que possa ajudar você a vencer essa luta interna de você. E eu quero compartilhar com você também umas guerras quando eu passo, né? Eu gosto de gravar vídeo com as minhas experiências, naquilo que eu consigo digerir, a discernir aqueles conflitos que veio para tentar me paralisar. Então, três coisas que eu passei e que eu posso te ajudar a vencer, a superar essas três coisas, né? E sem demoras, vamos falar então identidade, a crise, como vencer essa crise interna sobre você, quem você é. A primeira coisa que eu quero falar, que está lá em Mateus 3,17, que fala assim, o próprio Deus, que quando fala para Jesus Cristo no batismo, né, quando ele é batizado, uma voz do céu diz a ele, mais uma vez, o céu se abriu e disse, este é o meu filho amado, ao que me dá grande alegria. Então Jesus está sendo batizado ali e ele escutou do céu uma voz alta, não só ele, mas quem estava ao seu redor. Diz que o céu se abriu e uma voz alta, audível, né? Foi uma voz que saiu do céu dizendo, esse é o meu filho amado, o que me dá grande alegria. Então, três coisas que eu aprendo com esse versículo, que nós somos filhos, né? Filho de Deus. Então você precisa entender a sua identidade. Você é filho, você é filha. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser filho. A terceira coisa, você é amado. Então isso que o inimigo quer trazer hoje nos seus pensamentos, que você não é tão amado assim, você não é tão queridinho assim, você não consegue se ver esse amor sendo derramado na sua vida. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E a terceira coisa, a grande alegria. Você é uma alegria de Deus. Deus tem prazer em você, Deus tem prazer em mim. E isso também quero falar também sobre a alegria, né? Sobre a ansiedade que tem causado no nosso coração, nosso pensamento, medo, insegurança. E isso tem roubado a alegria, isso tem roubado nosso tempo de qualidade com Deus, nosso tempo de desfrutar da presença de Deus. Então, esse devocional aqui, eu quero falar uns versículos que me ajudaram a romper. Por mais que você hoje fale assim, não, eu sou cristã, eu já conheço minha identidade, eu sou filha de Deus, eu conheço toda essa história,
Mas há momentos na nossa vida que a própria palavra diz que Jesus, ele foi tentado. E quando Jesus vence o diabo no deserto, a palavra diz que o diabo, ele volta outra oportunidade para tentar de novo Jesus. Ou seja, lá em Mateus 4 fala que Jesus, ele foi tentado várias vezes, e quando Jesus vence ele naquela batalha, naquelas mentiras, aqueles argumentos que ele lança para Jesus, Jesus ele vence, mas quando Jesus vence, a palavra diz que o tentador voltará outra oportunidade, ou seja, conosco não será diferente. Por mais que a gente vence uma guerra hoje, vence uma luta, vence um obstáculo, né, e a gente consegue romper com isso, isso não significa que o tentador não voltará a te infernizar, né, ou tentará de lançar seta na sua mente. Então, a importância da gente discernir o que nós estamos gerindo, o que nós estamos dialogando com nossos pensamentos. Então, aqui a palavra diz, o primeiro ponto, que é a identidade. Você é filho. E onde que eu sei que a palavra diz que eu sou filho de Deus, né? Então a palavra diz lá em 1 João 3:1 fala assim: veja como é grande o amor do Pai que tem por nós, pois ele nos chama de filho, e de fato somos, né? Então toda vez que você vem esse pensamento de orfandade, eu não sou filho, eu não sou digno, eu errei, eu pequei, eu retrocedei. Tipo, se você começa a dialogar, eu não consigo. Toda vez que Deus, ele quer te honrar, né? Honrar com pessoas para te abençoar, honrar com uma liderança para te aconselhar, honrar com uma pessoa, um sonho tanto que você queria tanto conquistar aquilo, Deus quer te honrar, mas você foi tão ferido na sua paternidade biológica, né? E você acaba transferindo para Deus isso, né? Você nunca teve um pai presente, né? Ou você teve um pai abusivo, ou você teve um pai machista, ou você teve um pai agressor, né? Então isso começa a trazer uma transferência para Deus. A sua figura paterna aqui na Terra, quando não é resolvida, quando você nasce numa família disfuncional, você começa a trazer isso para Deus. Você fala assim, como eu posso ser amado? Você começa a olhar para os seus pecados, você começa a olhar para as suas fraquezas, você começa a olhar para o seu passado, e você começa a dialogar com os seus pensamentos, e você, a ponto de acreditar na tudo aquilo que você está falando para você mesmo é uma verdade, né? Então eu falo assim, como eu sou amado por Deus, como eu posso ser filho de Deus? Eu não consigo enxergar isso, porque existe uma lacuna na sua alma que ela não foi restaurada, não foi curada, ainda que, tipo assim, você já passou para o seu processo de restauração na área paterna, mas o diabo, ele sabe que essa área é uma área frágil da sua vida, então ele veio com uma seta, ele veio com um gatilho para dizer, será que você é amado mesmo? Por que as coisas para você não estão dando certo? Por que para as pessoas ao seu redor está fluindo, está acontecendo e você está aí nesse fundo do poço? Então ele começa a trazer dúvida. Fala assim, como eu posso ser filho de Deus? Olha para a minha vida. Você começa a olhar para a condição que você está hoje. Você não consegue enxergar o que Deus está trabalhando dentro de você. Então, quando ele fala assim, veja, Deus, ele ama você, ele é nosso Pai. Ele fala assim, nos chama de filho. A palavra diz que, lá em Salmos 27, fala assim, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor cuidará de mim. Ainda que você teve um pai, uma mãe ausente, uma mãe agressiva, uma mãe nunca te deu carinho, nunca te deu amor, Deus fala, eu posso curar essa área da sua vida, né? Hoje, a maior crise que nós temos com adolescentes, jovens, que acaba buscando outros tipos de amores, porque essa parte da área da vida deles não foram restaurada. Então, se uma menina
não teve uma mãe presente, uma mãe que cuidou, uma mãe que derramou amor sobre ela, uma mãe que nutriu ela, uma mãe que organizou a vida dela, uma mãe que nunca elogiou ela, o quanto que ela é linda, uma princesa, aquela parte de o amor materno, de não apenas alimentar fisicamente, mas alimentar no amor. Essa jovem, ela, ou esse jovem, ele vai sentir um vazio na alma dele, aonde que ele vai procurar a ser preenchido. Vai procurar no sexo, vai procurar na pornografia, vai procurar em outras mulheres, vai procurar em outros pessoas com a mesma personalidade daquilo que não foi preenchido de uma forma inconsciente. A mesma coisa com o pai. Quando o seu pai não é presente, seu pai é um pai ausente, você nunca conheceu o seu pai, né? Às vezes seu pai nunca afirmou a sua identidade, o seu pai nunca disse que você é filho, você é uma filha, você é amado, um pai que nunca te deu uma direção para o seu futuro, tipo, profissionalmente falando, olha, você vai dar certo, né? E fala a profissão que você queria ser, ou te entregar ideias, olha, eu acho que se você for por esse caminho aqui, você vai conquistar o seu sonho. Então você nunca teve isso do seu pai biológico. Então quando Deus vem falar, você é amado por mim, então você olha para o seu passado, você olha para a figura do seu pai e fala assim, não, eu não sou amado, meu pai nunca me disse, e você começa a transferir isso para Deus, isso começa a trazer bloqueios nos seus pensamentos, aonde que você não consegue romper, tanto emocionalmente, como profissionalmente, e como relacionamento. Então todo tipo de profissão que você começa a ter, você para. Você nunca consegue concluir as profissões, porque o seu pai biológico, ele nunca te deu uma direção de uma profissão de afirmação. Você vai dar certo. Você é meu filho, aprenda comigo. Você nunca teve essa conexão com seu pai aqui, então você acaba transferindo para Deus, e Deus falou para você hoje, você é meu filho amado, eu quero gerar em você o que tem dentro de mim. O seu pai, a sua mãe não fez isso, e você tem que perdoar ele, como o perdão, ele rompe essa lacuna, o perdão, ele começa a curar essas dores, esses traumas, essa indignação. O perdão, ele começa a te tirar esse lugar de alta afirmação. Eu preciso provar para alguém que eu sou amado. Eu preciso provar para alguém que a minha profissão é boa. Então, quando você está nesse processo de aprovação, você está de uma forma inconsciente, você está sentindo rejeitado. Então, você rejeita essa luta dentro de você, e você começa a transferir de aprovação, preciso provar. E é a mesma coisa que você correr atrás do vento, não faz sentido algum. Então quando você começa a perder essa linha de pensamento, eu não sou filho, eu não sou digno, e ver aquele pensamento de orfandade, você começa a se sentir inseguro, você não consegue resolver coisas simples, né? Às vezes uma coisa simples que precisa ser resolvida, você não consegue se enxergar nessa condição de resolver essa situação, né? Seja uma coisa de resolver algo profissional, algo financeiramente, algo emocional, porque você nunca teve alguém, um pai ou uma mãe, para te afirmar ou te segurar nas suas mãos para dizer, pode ir. Então você acaba sendo ferido na sua infância e você acaba na sua adolescência carregando esses traumas, esses ódio, começa a trazer para o seu casamento, se você é casado, você começa a transferir para o seu marido ou para a sua esposa, porque essa parte de identidade não foi resolvida, e Deus falou para você, você é filho, deixa eu cuidar de você. Eu lembro que eu tive muita crise com a área paterna, né, e toda vez que alguém
tentasse me abençoar, né? Tipo, aconselhamento, algo financeiramente, ou me dar um presente, eu recusava. Por quê? Eu vim de uma família abusiva, um pai abusivo, e eu por ter isso, essa cultura dentro da minha casa, então eu falo assim, mas o que você quer em troca ao me oferecer isso? Né? E o amor que as pessoas derramavam em mim era divino, é um amor incondicional, não tinha nada em troca, porque o reino de Deus, o amor de Deus verdadeiro, não é algo em troca, eu te dou e você me dá algo. Não, eu dou porque Deus ama tanto a sua vida, a ponto de entregar o próprio filho dele, derramar o teu espírito. A palavra diz que ele deixará o teu espírito. Tem coisas que eu estou falando com você aqui, agora nesse vídeo, você não consegue discernir, mas o Espírito Santo que está dentro de você, ele começa a trazer na sua memória os traumas, os medos, os conflitos, gatilhos nas suas memórias que estão bloqueados. É o Espírito Santo que consegue mostrar para você aonde que veio essa crise de identidade, que você não consegue se ver como um filho ou como uma filha. Então Deus hoje quer curar essa área da sua vida, essa parte de ser filho. Eu sou filho. Então toda vez que você sentir assim, não, aquele pensamento de orfandade, você começa a dizer para você mesmo, em voz alta, você vai pegar um versículo específico, como eu acabei de dizer aqui. Tem vários tipos de versículo que você pode dizer, mas esse é um dos versículos que eu escolhi, 1 João 3,1. Veja como é grande o amor do Pai que tem por nós, pois ele nos chama de filho, e de fato somos filhos. Então você vai começar a dizer para você mesmo, até para Satanás, vai dizer, eu sou filho, eu sou filha, de fato Deus me escolheu, Deus tem prazer em mim, então você vai escolher na palavra de Deus. Meu palavra está cheio de promessas, né? Isaías vai dizer que Deus falou assim, ainda que você passar pelas águas, não vai se afogar. Ainda que você passar pelo fogo, não vai se queimar, porque Deus está com você. Ainda você está passando por um momento difícil, de angústia, né? Um momento de achar que aquela maré, aquela tempestade vai te atropelar. Se você se achegar aos pés do Senhor, Deus, eu sou filho, eu sou filha. Me traz essa paz, me traz esse descanso, né? Então essa palavra é para a primeira parte de identidade de filho. A segunda parte é amado. Muitas pessoas não conseguem se ver amado por Deus, né? Vivemos num mundo egoísta, egocêntrico, né? Humanista, pensar no seu próprio prazer, pensar na sua própria conquista. Eu preciso conquistar, né? Então você acaba trazendo isso dentro do seu casamento, com seus filhos, ou com seu ciclo de amizade, né? Então você não consegue se ver amado e você não consegue amar as pessoas, né? Aqui eu vou contar uma experiência minha que eu vivi na homossexualidade. Eu vivi por 10 anos, então eu vivi uma vida totalmente infiel às pessoas. Eu não acreditava no amor, não acreditava que poderia existir um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor de construção verdadeiro, sabe? Seja na homossexualidade ou quando eu era bissexual. Eu não acreditava, então eu sempre, quando alguém se aproximasse de mim, ou uma pessoa tentasse amar a minha vida, eu, eu terminava o namoro. Então eu acabava traindo as pessoas, porque eu não me permitia ser amada, né? Não que eu era uma pessoa, tipo, chata ou suportável, né? Pessoa reclamona, não era nada disso. Eu era uma pessoa, assim, sempre fui brincalhona, sempre fui, né, fazendo net com todo mundo, né? Sempre eu gostava de estar no centro das atenções, mas eu não gostava de ser preso uma pessoa. Então eu vivi, né, como eu falei, né, a minha cultura familiar, por isso que eu falo, quando eu começo a estudar os meus comportamentos, eu vou começar a mapear a minha família, a árvore da genealogia da minha família. Comecei a estudar várias áreas da minha família e vários comportamentos que eu tinha por causa de umas crenças que eu acreditava e nas palavras que eu ouvia, né?
dos meus pais, né, da minha mãe principalmente, né, minha mãe não que ela queria fazer isso por maldade, a minha mãe tentou me proteger, minha mãe não queria que eu sofresse o que ela sofreu, né, então ela transferiu a dor dela de uma forma inconsciente, né, ela falou assim, não casa, não se apaixona, não tenha família, seja livre, né, tenha suas coisas, conquiste suas coisas, né? Então, eu sempre ouvi isso da minha mãe, porque minha mãe, ela sofreu abuso sexual, ela sofreu agressões do meu pai, então ela teve vários motivos para não acreditar no amor, né? Então, até ela conhecer Jesus, depois ela conheceu Jesus, é outra história, né? Ela conheceu o verdadeiro amor, que era Cristo, mas antes de conhecer Cristo, essa era a imagem que a minha mãe passou para mim na minha infância, na minha juventude. Eu ouvi desde os meus 5 anos de idade até os meus 16 anos de idade essas palavras. Palavras têm poder. Palavras você pode liberar vida ou palavras você pode trazer condenação. Então minha mãe ela tentou me proteger de uma forma inconsciente, me trouxe essas palavras. Não ama a si mesmo, né? Então isso é um ídolo, né? De humanista, né? Eu amo o meu prazer, eu amo as minhas vontades, só a mim. E isso vai inflamando, né, o meu coração a ponto de não amar as pessoas. E quando alguém vem tentar derramar amor, eu tinha aquela desconfiança, né? Então, por que você está me amando? Qual que é o seu interesse? Então, quando eu me converto, eu tenho esse impacto com Cristo. Cristo ele vem derramando seu amor e eu começo a bugar. Falei assim, da onde que vem esse amor? Qual que é o interesse de Jesus por mim? O que é o interesse das pessoas têm por mim? Por que as pessoas querem me amar? Então isso foi quebrando esses muros que eu tinha com Deus, com as pessoas, né? A confiar nas pessoas, né? Sem ter medo, né? Então eu comecei a fazer uma análise, analisar os meus comportamentos, os meus pensamentos e comecei a escrever. Então tudo isso com você, começa a analisar o seu coração, os seus pensamentos, a mapear a sua família e começa agora a escrever tudo isso. Então, o que eu faço? Eu escrevo sobre tudo isso que eu estou passando nos meus pensamentos. Olha o que a palavra diz lá em Jeremias 32, versículo 40. Fala assim, eu estabelecerei com eles uma aliança permanente que jamais deixarei, eu farei o bem. Porém, o seu coração o desejo de me adorar, colocarei no seu coração o desejo de me amar, e eles nunca mais afastarão de mim. Eu terei alegria em fazer o bem, e plantarei nessa terra firmemente de todo o meu coração. Jeremias está falando assim, eu estou fazendo uma aliança com você. Eu vou plantar no seu coração o desejo me adorar, a me amar. Então eu terei alegria com você, eu terei alegria, né, todo o meu coração, eu vou afirmar isso em você, essa aliança. Então quando Jeremias falando para você, Deus derramando uma aliança em você, essa aliança que ele vai colocar no seu coração um desejo de ser amado. Você é amado, você vai começar a amar Deus, adorar a Deus. A palavra diz que tudo que nós adoramos, nós tornamos iguais. Então, onde está o tesouro? Onde está o tesouro do seu coração, né? Então, se o seu coração deseja estar perto de Deus, ali está o tesouro. Se o seu coração está longe de Deus, está longe da presença dele, buscar as coisas de outras formas, de outras maneiras, ali está o tesouro do seu coração. E quando eu decidi abrir meu coração para Deus, ser amado por Ele e amar Ele, e Ele deixar que Ele me ama, essa construção no meu coração começou a plantar dentro de mim ideias, criatividades e dizer que é bom. Eu experimentei, desfrutei e eu vi que era bom.
Então eu vi como é bom amar e ser amada. Então isso que você hoje está sofrendo, talvez está sofrendo essa carência paterna, essa carência materna, carência conjugal, carência com pessoas, eu preciso ser amado. Talvez seja esse o ponto de partida. Deus, aonde uma parte da minha vida que não recebeu o amor, então você vai começar a escrever essa parte. Olha, não recebeu o amor do meu pai e da minha mãe, ou não recebeu o amor do meu filho, enfim, ou nunca recebeu o amor da minha esposa, ou nunca recebeu o amor do meu marido, eu não sei onde a área que você não sentiu amado, e começa agora a apresentar para Deus, a trazer cura nessa área, a trazer uma restauração nessa área, para que Deus, o Senhor tem uma aliança comigo, eu sou amado por Senhor, eu sei que o Senhor me ama, então me cura essa área da minha vida, que o Senhor possa tirar essa raiz de rejeição que eu sinto dentro de mim. Por mais que as pessoas demonstrem esse amor, eu não consigo me enxergar ser amado. Então você começa a escrever, a expor para Deus. Deus, eu acho que é isso. Então fala para Deus, denúncia esse tipo de raiz de amargura, raiz de rejeição. A palavra diz lá em Sofonias 3,17, fala assim: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é o Salvador poderoso. E ele se alegrará de vocês, exaltação, e acalmará todos os seus medos. Com amor, ele se alegrará em vocês com um grito de alegria. Quando eu li esse versículo, né, já li ele várias vezes, mas hoje eu tive uma imaginação, os anjos de Deus, os anjos, os criadores lá que Deus criou, imagina, anjos de adoração, junto com o próprio Deus, fazendo canções quando Deus fala com você. Hoje eu vou visitar, vou dar um exemplo, né? Hoje Deus está me visitando, a Gal. Nossa, e começa a imaginar as canções que Deus derrama sobre mim, né? Por que eu falei isso? Não, mas a gente não tem que adorar a Deus, não tem que ser vertical, né? Mas Deus, eu vejo assim, como um filho. Deus derrama o amor. Deixa eu provar que eu te amo. Então, quando Deus vai ali tirando isso dentro de mim, essas mentiras que eu criei, que não era amada, e quando Ele começa a quebrar essas mentiras, Ele começa a fazer canções para mim, Ele começa a mostrar os livramentos que Ele me deu, Ele começa a me libertar dessas prisões de mentira, desses traumas, desses medos e insegurança. Então, Ele começa a derramar. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, né? Foi Deus que nos amou primeiro, né? A gente não conhecia Deus, né? A gente era inimigo de Deus, nós era fruto de pecado, nós era pecador. Deus fala, Ele nos amou então, quando nós era pecador. Então Deus derrama primeiro o amor em mim. E quando eu recebo esse amor, eu recebo esse perdão, eu recebo essa restauração, aí sim eu começo a entender o que é o amor. Então eu começo a entregar para Ele a honra, a glória, o louvor. Eu começo a cantar louvores, poesias. Eu começo agora a liberar aquilo que Ele derramou sobre mim. Quanto mais eu chego perto dEle, mais lindas palavras quero derramar aos pés de Jesus. Então eu sou uma pessoa que ama escrever. Então eu começo a escrever várias coisas particulares do meu coração, a declarar que eu sou em Cristo. Isso traz uma cura, uma restauração. Eu começo a ver o amor divino por Deus por mim. Então é isso que eu faço. Então aquela carência de eu preciso de algo ou de alguém, ou ser preenchido, ela começa a silenciar. Essa voz não tem mais lugar nos meus pensamentos, não tem mais lugar no meu coração, porque eu estou com o meu amado, ele é o meu amado da minha alma, né? Então eu começo a trazer na minha memória aquilo que me dá esperança, então eu começo agora a trazer para Deus tudo aquilo que Ele está gerando dentro de mim, né? A palavra diz em Salmo 144 que Ele dá habilidade em nossas mãos, dá espada nas nossas mãos. Então o salmista, ele está em uma guerra. Fala assim, Deus, me dá habilidade na minha mão, firme minhas mãos. O que é uma espada? A palavra de Deus. Então eu preciso ter versículo na ponta da minha língua. Preciso ter versículo na minha mente para começar a profetizar e gerar
a dialogar com esse versículo, para que esse versículo entre na minha mente e rasga o meu coração, começa a quebrar aquelas mentiras, aquelas crenças, aquela construção que eu permiti que Satanás entrasse, e começa agora a trazer a boa, perfeita e agradável. Eu começo agora a romper, eu começo a romper, né? Então, a primeira coisa é a identidade, a segunda coisa, o seu amado, e a terceira coisa agora, alegria, né? Que estamos aqui em Mateus 3,17, né? Então, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, Deus tem alegria em você, Deus tem alegria em mim. E isso que eu preciso agora a compreender esse amor que ele tem por mim, essa alegria que tem sobre mim. Então aqui a palavra diz lá em Salmo 37,4, deleite em mim e eu lhe darei o desejo do seu coração, né? Então o que é deleitar? É descansar no Senhor Deus. Eu preciso de alegria, porque eu estou cansada. Senhor, eu estou com ansiedade, eu estou com medo, eu estou insegura. Então, isso faz parte do nosso emocional, né? Tem que expor ele, faz parte da nossa alma, porque nossa alma, ele tem sentimento, mas ele não pode controlar os nossos pensamentos. Então, leva para os pés do Senhor, né? Então, o que a palavra diz? Em Filipenses 4,6 fala assim, não vive preocupado com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que vocês precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, o que eu faço? Eu vou pedir para Deus aquilo que é específico. Não é naquilo, né? A gente tem que pedir para Deus cobiçar coisa que não é necessário. Deus, o que eu preciso? Eu preciso disso, me ajuda. Mas agora ele começa a dizer assim, agradece ele tudo que ele já fez. Então, o que ele já fez por mim? Então, eu começo agora a agradecer a ele. Eu vou dar um exemplo que eu faço diariamente. Deus, obrigada porque o Senhor restaurou a minha sexualidade. Eu nasci mulher. Eu sou amada. Eu sou a menina dos teus olhos. Obrigada, Deus, porque o Senhor tirou os desejos homossexuais dentro de mim. Obrigada, Deus, porque você tirou a crise de paternidade dentro de mim. Obrigada, Deus, porque você tirou a cobiça da minha alma. Obrigada, meu Deus, porque você tirou a rejeição dentro de mim. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tirou os medos, os traumas. Obrigada, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor já me deu. Obrigada, meu Deus, porque naquele dia eu achei que não ia suportar e o Senhor veio na hora certa e me restaurou. Então eu começo a fazer na minha mente as coisas que Ele já fez, né? Financeiramente, Deus, lembra aquele dia, aquele milagre que o Senhor me fez? E começa isso na minha mente. Então isso vai gerando em mim esperança, alegria de novo. Deus, me traz nova alegria. Recentemente agora, eu perdi uma irmã mais velha, acabou falecendo na segunda-feira agora, e eu, antes dela falecer, Deus tinha falado comigo que Ele ia colher ela, né? Ela já estava passando por uma fase já difícil, né, na sua saúde, e eu sempre estava orando para ela, né, desde a minha conversão. Eu comecei a orar para ela 9 anos, para Deus curar a alma dela. Deus cura a alma dela, traga alegria, assim, Deus, na alma dela. E no último dia da vida dela, eu tive a oportunidade de orar com ela, conversar com ela, e eu tenho uma convicção que Deus curou a alma dela. O físico não foi curado, mas a alma foi. Então, aquilo que ia gerar uma tristeza para dentro de mim, uma dor insuportável que eu achei que eu não ia aguentar, porque não é, foi eu tô vendo um luto assim diferente de explicar, mas eu sei que Deus me deixou a paz, Deus me deu essa alegria, porque como assim a alegria de uma morte de alguém? Não, Ele me deu essa alegria de saber que teve oportunidade de conversar com ela antes, deu uma alegria de poder trazer na memória que existe um Deus bom. Então, quando eu comecei a trazer na minha memória aquilo que me dá esperança, quando eu vi a tristeza, Deus, obrigada, Pai, porque nesse dia eu consegui conversar com ela, consegui dar últimas palavras para ela, sabe? Isso me trouxe uma paz, isso não me levou a um quadro de depressão, né? Então, comecei a pensar tudo isso quando eu comecei a ver esse vídeo com vocês aqui, tudo que eu comecei a passar esse ano.
Quando eu fiz esse meu livro, aqui, eu lancei ele agora em março, março, abril. Era o meu sonho fazer um livro, Deus tinha me pedido, faz 9 anos que ele me pediu esse livro, só que quando eu lancei esse livro, começou a vir uma angústia na minha alma, achar que não foi um bom projeto, eu comecei a ter uma crise de identidade comigo mesmo, a sentir uma frustração no projeto de Deus. Porque Satanás, ele começou a trazer várias mentiras nos meus pensamentos. Então, onde que eu comecei a dialogar com essas mentiras? Então, aquilo que era para ser uma alegria, trouxe uma frustração. Por isso estou vendo esse vídeo com você aqui. Foram coisas que eu sofri na minha mente. Esse primeiro semestre, eu enfrentei uma crise muito interna de mim, sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, umas mudanças que eu estou passando, né, de profissionalmente e ministerial. Então é um nível que a gente vai passando, né, cada vez mais a gente vai tendo um conhecimento de Deus, vai vir um nível também de guerra. Então quando eu preparei essa mensagem com vocês, Deus, ele começou a me ministrar primeiro, foi o primeiro a ser ministrado, né? Então, olha que a palavra diz aqui em Jeremias 17, 14, 18, fala assim: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei sarado, pois tu és aquele que eu louvo. Eu falei: Deus, cura minha alma, eu serei curada. Salva-me, Senhor, desse lugar que eu estou hoje, conflito com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, para que eu possa te louvar. Deus, restaura minha identidade, eu sou filha. Deus, eu sou amada. Deus, eu tenho alegria em você. Deus, obrigada porque o Senhor me deu esse projeto é seu. Muitas pessoas foram impactadas com a minha história, com o meu testemunho, né? Em janeiro agora, ou final desse ano, eu vou lançar o segundo livro. Então, é algo específico que Deus que Deus quer com cada um. Você tem uma história, Deus quer usar a sua história para ajudar o outro. Deus tem uma história que Deus me restaurou, me organizou tudo aquilo que estava uma desordem, e agora Ele começa a minha vida para que eu possa dar a você. Então, como eu sei que a minha identidade está resolvida? Quando eu sei que não importa as lutas que eu tiver que passar, os conflitos que eu tiver que passar, é saber que o Senhor está comigo todos os dias, todos os dias. Tem dia que você vai estar super bem, tem dia que você vai fazer poesias para Ele, canções, mas tem dia que você vai estar triste. Só que você não pode deixar que essa tristeza torne uma temporada na sua vida. Então, há tempo para todas as coisas. Então, que esse vídeo possa te ajudar. Então, compartilha ele, deixa o seu comentário e lembra-se, você é filho, você é amado e Deus tem alegria em você. Então, repita, eu sou filho, eu sou amado e Deus tem alegria em mim. Então é isso, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.